O músico Chico César deu uma resposta a um comentário que ele recebeu no Instagram dele, que eu quero ler para vocês, porque isso vai nos ajudar a pensar um pouquinho sobre o papel do artista, a arte, a função da arte, né, o objetivo da arte, como todos nós que trabalhamos com a literatura ou com outras formas de expressão artísticas lidamos com esse tipo de comentário. Eu vou ler para vocês, a gente vai aqui falar sobre isso. Então ele publicou aqui ele tocando uma música dele, né, e daí recebeu o comentário seguinte aqui. O nome da pessoa foi apagado aqui porque também não tem razão de constranger a pessoa, eu acho pelo menos. Safra recorde em 2020. Parabéns, Chico César. Ótimas músicas. Carinhosamente te pediria para evitar as de cunho político-ideológico. Tu és muito maior que eles todos. Tu não deves nada a eles. Eles que te devem. Tuas mãos estão limpas. Não as coloque no fogo por nenhum deles. E aqui provavelmente ele se refere aqui a políticos, né? Ou sei lá, até eleitores, não sei. E daí o Chico César respondeu a esse comentário. Por favor, todas as minhas canções são de cunho político e ideológico. Não me peça um absurdo desse. Não me peça para silenciar. Não me peça para morrer calado. Não é por eles, é por mim. Meu espírito pede isso. E está no comando. Respeite ou saia. Não veja, não escute. Não tente controlar o vento. Não pense que a fúria da luta contra as opressões pode ser controlada. Eu sou parte dessa fúria. Não sou seu entretenimento. Sou o fio da espada da história, feito música no pescoço dos fascistas e dos neutros. Não conte comigo para niná-lo. Não vim botar você para dormir. Aqui estou para acordar os dormentes. Bem, primeiro, eu acho que talvez o tom dessa invertida tenha sido um pouco, sabe, exagerado, né? O cara não pareceu ser alguém que quisesse detonar o Chico César, criticar o Chico César, como ocorre muitas vezes, na verdade, né? Quando você é uma figura pública, você põe aqui suas expressões artísticas, põe uma música, põe um texto, um conto, e daí vem um monte de gente babaca que muitas vezes nem te acompanha, nem gosta do que você faz só para te detonar. Não parece ser o caso, parece ser um fã mesmo, alguém que gosta da música dele. Mas o Chico César sentiu que ele tocou no nervo exposto ali, né? Porque parece, a gente vai falar sobre isso aqui, que houve uma pressão para que o Chico César fizesse só um tipo de produção artística que agradasse a esse fã ou ouvinte particular. E aqui a gente entra numa questão para a qual certamente não há uma resposta fechada, né? Sobre qual é a função da arte, para que serve a arte, que é uma pergunta meio que envenenada, porque no final das contas a arte serve para um monte de coisas, na verdade, né? Toda forma de expressão artística e todo artista é um reflexo de seu tempo, de sua cultura, do país no qual nasceu, de uma série, de um conjunto de ideologias que o atravessam, porque ninguém tem ideologia pura, nem os fanáticos. Todos nós somos atravessados por diferentes ideias e noções e contradições. Então, ninguém é puro, mas nós somos esse produto de nossas épocas. O artista, ele é alguém que fala para sua época, ninguém nasceu antes do seu tempo, embora certos artistas consigam perceber algumas transformações que vão se desenvolver, se desenrolar nos próximos anos. O artista é um reflexo do seu tempo, e a produção dele, toda a produção artística, como eu disse, cumpre múltiplas funções. Por um lado, alguns artistas ou algumas produções são para divertir, são para entreter, outras são um elemento de coesão social, outras são de transformação social, outras são de militância, de propaganda política, outras são de revoltas, de contestação, algumas são de reflexão, outras são de transformação na própria arte, outras são para quebrar tabus, outras são para reforçar tabus, alguns visam o passado, outras visam a transformação, ou seja, a arte não é algo unificado e ela tem as mais diferentes propostas. Nesse caso em particular, o Chico César se enxerga como alguém que, como ele diz aqui, que não vem botar as pessoas para dormir, mas sim para acordar os dormentes, que ele acha, né, ele pensa que a música dele aqui é uma música que expressa a voz dos oprimidos e que, por isso, ele não deve se silenciar. O que é uma postura totalmente legítima dentro daquilo que ele se entende. E felizmente, o Chico César vive numa sociedade, num modelo de sociedade que ainda permite que esse tipo de vozes dissonantes, ou vozes dissidentes, ou vozes contestatórias, ou vozes de oprimidos enfrentando os poderosos, ainda pode se manifestar, né? Porque em certas sociedades isso não é permitido. Você tem uma linha diretriz estatal, às vezes, ou de quem está no comando, ou de uma ideologia dominante, e você só pode fazer aquilo. Se você não fizer aquilo ali, você sofre retaliações, consequências. Então, nesse caso em particular, ele está ainda numa sociedade que permite esse tipo de expressão.
talvez no futuro ele não possa fazer isso, não pudesse fazer isso, ou em outra sociedade não pudesse fazer isso, como já aconteceu em outros momentos da história, né? Certos estados, certas nações, certos regimes que têm uma postura de censura de artistas, nos quais os artistas devem seguir certas diretrizes, nos quais os artistas devem seguir certa posição oficial, senão não tem voz, não tem espaço. Então, primeira coisa. Mas, por outro lado, além desse tipo de imposição externa, né, como o Estado ditando aquilo que você pode fazer, certamente também há uma pressão dos seguidores, dos fãs, de quem ouve, de quem acompanha esses artistas, escritores, ou pensadores, intelectuais, ou comunicadores. Eu imagino que para muita gente, para muito escritor, e eu penso isso particularmente em relação a mim mesmo também, né, quando eu comecei a escrever, acho que para muita gente, a melhor fase de produção artística de alguém ou literária de alguém é quando ninguém te conhece. E por quê? Quando ninguém te conhece, quando você escreve um texto e você publica esse texto, e ninguém lê, e ninguém critica, e ninguém mete o pau, e ninguém te detona, você, embora seja frustrante, né? Embora seja aquela coisa assim, pô, ninguém me ama, ninguém me quer, por outro lado, você tem uma liberdade de experimentação que você vai perdendo ao longo do tempo. Na medida que você vai sendo conhecido, as pessoas vão lendo e vão criando expectativas sobre a sua produção, você tende a se policiar para não frustrar as expectativas dos leitores. Agora que você conquistou o seu público, agora que você conquistou os seus fãs, agora que você conquistou uma audiência, seja de pessoas que vão comprar os seus livros, vão comprar seus CDs, as suas músicas, os MP3, que vão ouvir você na internet, há de fato uma pressão. As pessoas esperam algo de você, elas querem que você faça o tipo de música que a conquistaram inicialmente. Então você tem esse sujeito aqui, que eu não sei o nome dele, esse fã do Chico César, que espera que o Chico César faça a música que esse fã em particular gosta. E daí o artista, alguns pelo menos, se sentem de fato constrangidos. Ah, então eu tenho que cumprir expectativa. Vocês certamente já viram isso anteriormente, né? Certos escritores, por exemplo, que passam a vida inteira fazendo a mesma coisa, né? O cineasta, por exemplo, ou o ator, passam a vida inteira reembalando a sua fórmula de sucesso. Eles fizeram sucesso em algum momento no passado com alguma canção, alguma peça artística, e eles passam a vida inteira se repetindo, porque eles sabem que é uma garantia, pelo menos, né, uma fórmula de agradar o seu público. Eles se tornam escravos desse sucesso, eles se tornam escravos dessa produção que fez sucesso em algum momento. E isso, para mim, é uma armadilha enorme para quem é um produtor cultural, né? Porque, idealmente, você, como artista, deveria quase intuitivamente reproduzir na sua obra, né, no seu trabalho artístico, a sua transformação pessoal também. Então, assim como você se transforma ao longo da sua vida, e você aos 40 não é igual você aos 20, você aos 50 não é igual você aos 15, a sua obra também deveria refletir isso, né? Uma maturidade, um crescimento dentro da sua própria perspectiva individual de transformação como artista. Repetir essa fórmula para agradar os fãs é, de fato, uma armadilha, é uma arapuca que muitos artistas caem. E além desses dois níveis de pressão, né, uma pressão talvez cultural e estatal em algumas vezes, alguns regimes, e essa pressão dos fãs, de quem te segue, também há uma pressão individual, há uma pressão, uma autocensura, né, um certo freio interno que muitos artistas também têm. E é natural que tenhamos. Todos nós, em nosso convívio, a gente tem uma série de freios, uma série de bloqueios que nos impedem de falar certas coisas, por exemplo, né? Ninguém fala para as outras pessoas tudo aquilo que você pensa, porque isso tornaria o convívio insuportável. Se dissesse para alguém que você acha feia, que você acha essa pessoa feia, sinceramente isso tornaria, como eu disse, sua vida um caos, né? Uma coisa repugnante, na verdade, porque as ideias que fervilham nossa mente, elas são muitas vezes ideias que surgem de espaços profundos e obscuros da nossa mente. Então, mesmo o artista que quer chocar as pessoas, muitas vezes ele também é constrangido por esses freios internos. Então ele vai, publica, produz umas obras, só que ele tem também os seus limites. Aqui eu não passo, aqui eu não toco, esse assunto aqui eu não vou abordar porque eu não quero. O Freud, no livro dele, O Mal-Estar na Civilização, ele fala sobre isso, né, sobre essas tensões, né, sobre como a civilização é, em grande medida, a castração dos nossos impulsos, né, a castração dos nossos desejos, é na verdade a criação desses freios. A civilização é o controle dessa alma animalesca, desses impulsos animalescos que nos levariam a fazer aquilo que a gente bem entendesse. A gente pode pensar nas redes sociais também. As redes sociais, de certo modo, é um espaço no qual esses freios são afrouxados. Então as pessoas dizem para as outras na internet coisas que elas não diriam pessoalmente. Elas criam um símbolo, talvez, né, o avatar da pessoa, criam um símbolo daquela pessoa como se ela não fosse real e insulta e agride verbalmente e ataca pessoas que elas não conhecem de um modo que elas jamais
imagino, pelo menos suponho, que elas jamais fariam na vida real, no trato cotidiano. Eu sei que muita gente que me insulta na internet, por exemplo, se me encontrasse pessoalmente, não teria coragem de fazer isso. Talvez nem seja a palavra coragem, talvez não tivesse a indignidade de fazer isso, porque é um tratamento indigno, né? Você insultar uma pessoa que você não conhece gratuitamente, muitas vezes, é uma indignidade, na minha visão. Então, um artista aqui, só voltando à questão do Chico César, ele está cercado por uma série de freios externos e internos que tentam delimitar aquilo que ele faz, que tentam ditar, né, para onde você tem que ir. Basta a gente pensar, por exemplo, no Roger Waters, quando foi para o Brasil, né, um sujeito que fez parte da banda Pink Floyd, que compôs várias músicas, muitas delas questionando a autoridade. Se for pensar na música Another Brick in the Wall, é basicamente uma música contestando a autoridade, e ele vai para o Brasil e ele põe uma lista lá de governantes neofascistas, inclui o Bolsonaro lá, e uma cambada de fãs do Roger Waters, pessoas que pagaram caro para estar no show deles, começaram a vaiar o Roger Waters por estar pondo o nome de um neofascista brasileiro nessa lista. E daí você tem fãs, entre aspas, que jamais pararam para de fato prestar atenção na mensagem que o Roger Waters propaga através da sua arte, né? É aquela coisa, você acompanha um artista, você curte um músico e você, no final das contas, não compreende aquilo que ele faz. Talvez seja a questão envolvendo esse fã do Chico César que simplesmente não compreende aquilo que o Chico César faz. E aí o Chico César tem que vir aqui dando uma patada para explicar para o fã dele aquilo que ele realmente se propõe a fazer. É evidente que, por ter essas múltiplas funções, a arte não deve ser necessariamente aquilo que o Chico César se propõe. É uma das funções da arte. É uma proposta que um cantor, um artista, realiza. Mas outros artistas, outros cantores têm outras propostas, né? Alguns só querem ganhar dinheiro, alguns só querem ser famosos, alguns só querem, sabe, tocar na balada, alguns só querem divertir o pessoal. Cada um faz obra de arte que pensa ser capaz de fazer e que lhe dá prazer, no final das contas, né? E que parece para ele ter alguma função que lhe satisfaça. Por exemplo, a minha produção literária, os meus livros, os meus textos, eles não são militância política, né? É até engraçado que eu recebi um comentário uma vez na Amazon para o meu livro que se chama Um Cego em Buenos Aires, e tem um comentário que é desse tipo, assim, gente, sinceramente, assim, eu não lembro exatamente quais são as palavras, mas é uma obra que revela claramente que foi escrita por um comunista. E o livro não tem nada a ver com comunismo, não tem nada a ver com questões políticas, não tem nada a ver com questões ideológicas nesse sentido explícito de militância. É um livro sobre um personagem em Buenos Aires frustrado porque quer escrever um livro. Então, assim, o não leitor, nesse caso, né, a pessoa que não conhece meu trabalho, que não conhece aquilo que eu faço na literatura, já vem com uma série de pedras nas mãos, uma série de expectativas, achando que no livro meu de ficção terá algum tipo de conteúdo parecido com aquilo que eu faço no YouTube, por exemplo, né, aquilo que eu falo aqui com vocês. Já o livro sobre o Bolsonaro já tem outra natureza, já tem outro contexto, já tem outro tipo de mensagem. Então, é aquela coisa, né, o ser humano é um bicho complicado. Mas eu quero saber o que vocês pensam aqui sobre essa resposta que o Chico César deu para um fã dele, né, para um ouvinte dele, não sei se é fã também, não sei se conhece o que o Chico César faz aqui, se é só um troll vindo encher o saco, não sei. Mas o que você acha da resposta que o Chico César deu sobre essas funções da arte, nessas múltiplas funções da arte? E eu quero também só mencionar que uma reportagem que eu li semana passada do New York Times, chamada Uma Grande Depressão Cultural Assusta uma legião de artistas desempregados, que fala sobre os cantores e artistas e dançarinos e uma série de produtores culturais também que agora estão diante de uma situação calamitosa, porque eles necessitam estar com o público. Atores de teatro, por exemplo, precisam estar com o público e, por causa da pandemia, estão sem trabalho. E, via de regra, pessoal, sinceramente, isso aqui vale para todas as formas artísticas. Sejam escritores, sejam cantores, sejam cineastas, sejam qualquer coisa, na verdade. A grande maioria dos artistas não ganha milhões. Ganha dinheiro suficiente para pagar as contas no fim do mês, e às vezes nem isso, às vezes tem outro trabalho e faz a arte em tempo livre como, sabe, o seu prazer mesmo, a sua realização pessoal. Então agora tem uma legião de artistas que não têm trabalho, e isso inclui muitos músicos, pessoas que tocam em pequenas casas de shows, que tocam em barzinhos, que tocam, sabe, em festas, ou seja, pessoas que trabalham com a música no dia a dia, são operários da arte, na verdade, e que nesse momento em particular estão passando uma situação horrorosa. Então eu quero enviar a minha solidariedade para você que é um artista, um dançarino, um cantor, um ator, que nesse momento não pode trabalhar. O trabalho de vocês é muito importante, a cultura e a arte são aspectos essenciais da nossa civilização mesmo. A gente pode pensar que quando o Homo sapiens se torna Homo sapiens, também tem a ver com a produção de arte. Então,
Vocês são importantes, aguentem as pontas aí, é um momento complicadíssimo para muita gente, mas os artistas em particular, que necessitam do público, né, que precisam estar junto com o público, estão em um momento bem complicado. Não é o caso para muitos escritores, porque os escritores produzem sabe, em isolamento muitas vezes, né? Mas necessitam do lançamento dos livros, né? Encontrar com o público, poder dar palestra. Então, para muita gente tem sido muito complicado mesmo o negócio. Então, aguentem por aí, continuem produzindo. Certamente teremos de pensar em modos alternativos para poder divulgar a arte, para poder publicar a arte, para poder se expressar, mas eu fiquei bastante triste com essa reportagem. Me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixem o seu joinha, o seu comentário aqui. Se torne um aluno do ICL. Esse mês começa um curso meu de escrita e narrativas, no qual vou explicar também muitos desses processos para poder produzir uma obra de arte, uma literária nesse caso, né, ficção e não ficção. Então se tornem aluno, é um custo bastante acessível e confie nos meus livros, tanto sobre Bolsonaro, não ficção, né, falando da ascensão do bolsonarismo, quanto Jesus Histórico, um romance histórico sobre Jesus, e também agora um lançamento desse mês de janeiro, uma tradução que eu fiz de um clássico grego, A Teogonia do Hesíodo, sobre a gênese, o nascimento dos deuses da mitologia grega. Então um grande abraço para vocês, se cuidem por aí, aguentem as pontas e até mais. Tchau!